E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da Masterclass 2020. Hoje uma data importante, é nosso último dia de Masterclass. Nesses 3 dias, nesses 2 dias anteriores que passaram, nós informamos você de como você pode começar a sua campanha, passamos para vocês também a parte teórica de como funciona toda a questão do entendimento para a chegada do quociente eleitoral, de como você montar uma boa equipe para iniciar suas ações de marketing. Ensinamos você também sobre cronograma, sobre como você usar as redes sociais para atrair eleitores, a como fazer suas reuniões, enfim, diversas dicas, diversas informações relevantes para você colocar em prática aí na sua pré-campanha nesse ano de 2020. E hoje, nessa aula final, nós vamos trazer aí para vocês as questões que foram discutidas no Senado Federal nessa data de ontem, sobre as datas das eleições, dizer o que está valendo, o que não está valendo, como que isso influencia agora a questão do voto e a questão da sua campanha. E também nós vamos trazer para vocês 13 passos para você iniciar a sua pré-campanha, que inclusive é um conteúdo de um e-book que eu quero compartilhar com você gratuitamente também. Só você me mandar um WhatsApp. Aí na descrição desse vídeo tem o meu número de telefone, onde você pode enviar, e eu quero que eu vou enviar para você esse e-book, mas nós vamos tratar desse e-book aqui hoje, nessa aula de hoje também, além de trazer alguns clientes que nós já atendemos para poder passar para vocês informações sobre como podem utilizar o marketing político digital para você poder iniciar a sua pré-campanha já de forma imediata. Agora vamos ter um pouquinho mais de tempo para a gente poder trabalhar, então é importante que você também comece já a planejar suas ações de marketing para as eleições de 2020, ok? Então fique ligadinho que a gente inicia já já a nossa aula 3 da Masterclass Eleições 2020. Bom, então antes da gente começar de fato a entrar nos conteúdos que nós vamos falar na Masterclass de hoje, eu já quero agradecer a sua participação desde já, dizer que é muito bom contar com a sua participação, com você aí curtindo os nossos vídeos, você compartilhando as nossas aulas. Isso é muito importante, porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho de levar orientação para você, de te auxiliar no processo eleitoral e de construir, né, um Brasil com políticos melhores, cada vez mais capacitados. Então, já quero dizer da minha alegria de ter você participando com a gente nesses 3 dias. Bom, a questão do calendário eleitoral, eu não poderia deixar de falar sobre isso hoje, porque nós temos muitas dúvidas. De ontem para hoje eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, recebi muitos e-mails, muitas perguntas aí no Instagram e no Facebook sobre a PEC 18/2020, aprovada no Senado Federal em 2 turnos na data de ontem, e que discute, né, e que apresenta as propostas para o adiamento das eleições municipais desse ano de 2020. Primeiramente, é dizer que o primeiro turno ainda está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno para o dia 25 de outubro. A PEC aprovada no Senado Federal ontem, ela simplesmente adia o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Agora preste bastante atenção. Foi aprovado no Senado Federal. Para entrar em vigor essa proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada também no Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia deve colocar isso em pauta nos próximos dias. Acredito que no máximo na próxima semana isso deverá ser discutido na Câmara dos Deputados, porque nós temos prazos a vencer já no dia 30 de junho, temos prazos também a vencer no dia 4 de julho, e que interfere diretamente em serviços que muitos pré-candidatos têm, ou seja, pré-candidatos devem se desincompatibilizar 3 meses antes da data das eleições. Mas essa alteração, essa aprovação que foi aprovada ontem lá no Senado, ainda não está valendo, ela ainda não está em vigor. Para isso precisa da aprovação do Congresso. E lá no Congresso deve haver um pouco mais de resistência. Por quê? São 514 deputados, ou seja, são muito mais opiniões do que no Senado Federal, onde nós temos apenas em relação à Câmara, nós temos 81 senadores.
Então, com certeza, teremos que ter uma discussão maior, teremos que ter uma conversa maior. São vários partidos na Câmara dos Deputados, o número de partidos na Câmara dos Deputados é muito superior ao número de partidos do Senado, então são várias bancadas que vão apresentar suas ideias, suas opiniões. Então, com certeza, nós devemos ter um pouco mais de resistência quanto a esse adiamento das eleições lá na Câmara dos Deputados. Então, o que foi aprovado ontem no Senado Federal, e eu vou apresentar para vocês aqui os principais pontos que foram aprovados, eles ainda precisam dessa aprovação no Congresso. Então, pré-candidato e pré-candidata, muito cuidado ao dizer aí para o seu eleitor, ao dizer aí nas redes sociais, ao dizer aí numa conversa, que as eleições já foram adiadas. Isso ainda não aconteceu. Foi aprovado o adiamento no Senado, mas para isso depende lá do Congresso Nacional. E depois depende também da publicação da nova resolução das eleições de 2020, resolução esta que é publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, a nossa resolução que nós devemos seguir é a resolução 23.609/2019, que trata das eleições desse ano. Enquanto não houver aprovação, seguimos ainda essa resolução. Quais foram os principais pontos aprovados ontem, então, no Senado Federal? Primeiramente, o principal ponto é o que altera as datas da eleição, sendo o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Nós temos outros prazos também que entraram em vigor. Vamos lá. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e TV ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato sobre pena de cancelamento do registro do beneficiário. Então, se você é um repórter aí de rádio ou de TV, você não terá como fazer programas a partir do dia 11 de agosto, a PEC sendo aprovada no Congresso. Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, serão realizadas as convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e deliberações das coligações. Lembrando mais uma vez, você que está me acompanhando desde o primeiro dia, nós falamos sobre isso no primeiro dia da nossa Masterclass. Esse ano não tem coligação para vereador, nós temos coligação apenas para candidatos a prefeito, tá? Então é importante que você fique atento quanto a isso. Até o dia 26 de setembro é o prazo para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de candidatos. Após o dia 26 de setembro, ou seja, já no dia 27 de setembro, nós teremos o início da propaganda eleitoral também na internet. Então, no dia 26 de setembro, começa aí a propaganda eleitoral na internet, a propaganda como um todo, né? A partir do dia 26 de setembro também, a Justiça Eleitoral tem que convocar os partidos e os representantes de cada emissora de rádio e TV aí do seu município para elaboração do plano de mídia, determinar quanto tempo cada coligação ou cada partido terá para fazer a sua propaganda eleitoral gratuita nesse ano de 2020. Isso é uma decisão feita por partidos e por representantes de emissoras de rádio e TV. No dia 27 de outubro é o prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem um relatório discriminado das transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. Os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados já com esses valores. Então, dia 27 de outubro é o prazo limite. Até o dia 15 de dezembro é o prazo para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos. Então, dia 15 de dezembro termina o prazo para apresentação da prestação de contas relativa ao primeiro turno e, no caso, naquelas cidades que também tivermos o segundo turno. A diplomação dos eleitos está previsto para o dia 18 de dezembro, salvo naqueles casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas por um motivo ou por outro, inclusive por questões sanitárias. Lembrando que esses prazos, o texto ele ainda precisa ser fixado em lei e também precisa ser aprovado no Congresso. Estou dizendo isso insistidamente porque tem muitas pessoas que acabam cometendo o erro de dizer
que as eleições já estão adiadas, tá? A Justiça Eleitoral, ela terá o prazo para o julgamento das contas dos candidatos eleitos até o dia 12 de fevereiro de 2021. E os partidos e coligações poderão, até o dia 1º de março de 2021, acionar a Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas para pedir a abertura de investigação judicial a fim de se apurar condutas irregulares dos gastos de campanha. Outros pontos também apresentados ontem na PEC e aprovada em 2 turnos pelos senadores é referente aos prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, isso é dando ao TSE mais prazos, além a recepção dos votos, justificativas, auditorias e fiscalização no dia da eleição, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível de todos os participantes do processo eleitoral. Vale dizer que nós tivemos também rejeitados alguns pontos, alguns destaques que foram rejeitados na votação de ontem pelo Senado. O Podemos, por exemplo, apresentou uma proposta para que as eleições municipais desse ano de 2020, elas fossem com voto facultativo, Quem não fosse votar não teria problema na Justiça Eleitoral depois. Isso foi rejeitado. Também foi derrubado a proposta apresentada pelo PP, que tinha um propósito de adiar as eleições municipais desse ano para 2022, com a prorrogação dos mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores por mais 2 anos. Isso também foi rejeitado por 53 a 16 votos. Os outros 2 destaques que foram retirados pelos partidos que propuseram, o PT e o Cidadania, o PT ele tinha o objetivo de estabelecer o dia 6 de dezembro de 2020 como a data para a realização do segundo turno. Retiraram essa proposta. E o Cidadania previa o estabelecimento de um local e horário de votação específico para as pessoas que estão em grupo de risco da Covid-19. Isso foi também rejeitado, o próprio partido retirou, porque o relator do processo, da proposta, o senador Everton Rocha, disse que medidas nesse sentido poderão posteriormente ser apresentadas pelo TSE como forma de garantir aí a segurança sanitária para os eleitores dentro desse ano de 2020. Tivemos algum outro ponto também, na verdade 2 pontos fundamentais que foram apresentados na PEC, que foram aprovados nessa PEC, que é em relação aos gastos de publicidade institucional pelas prefeituras e pelas câmaras. Então atenção aí, prefeitos e presidente de câmaras. Antes, você poderia fazer o gasto em ano eleitoral somando os 3 primeiros semestres de cada ano, de janeiro a junho de 2017, 2018 a 2019, somava-se esse valor, divide por 3 e chegaria à média de gastos para o ano eleitoral. Essa média era até 30 de junho. Com a possibilidade do adiamento das eleições agora e sendo aprovado no Congresso, esse gasto poderá ser feito até 15 de agosto, que são 3 meses antes da data de eleição, e também a média ela será dos 2 primeiros quadrimestres do ano. Então soma-se lá de janeiro a agosto de 2017, 2018 e 2019, divide por 3 é o valor que poderá ser gasto com publicidade em todos os caráteres aí na esfera municipal. Porém, também foi acrescentado, e isso não tinha, foi acrescentado que no segundo semestre de 2020 poderá ser realizada a publicidade de campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades destinadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, os gastos para publicidade, você orientar a sua população e no seu município em relação ao Covid-19, eles poderão ser mantidos mesmo durante o período de campanha, porém terão que ser específicos para o enfrentamento da Covid-19. Não pode ser gastos para publicar sobre inauguração de obras, sobre educação, não. Tudo tem que ser relacionado à Covid, até porque isso também depois será fiscalizado pelo Ministério Público Eleitoral, se esses gastos foram de fato realizados especificamente para a Covid.
O que é importante você entender mais uma vez é que para isso entrar em vigor precisa da aprovação do Congresso Nacional. E eu quero falar para vocês de uma questão muito importante. Eu sei que tem gente perguntando aí, eu recebi perguntas sobre isso desde o primeiro dia da Masterclass, que é sobre a desincompatibilização. O processo de desincompatibilização, eu já expliquei em outras aulas, nós temos 3 datas. A primeira data foi o dia 4 de abril, onde secretários municipais, por exemplo, que queriam concorrer ao cargo de vereador, deveriam se afastar no dia 4 de abril. Essa data já passou. A outra data foi o dia 4 de junho, 4 meses antes da eleição. Da mesma forma, quem já se desincompatibilizou naquela data, já passou o período. Essas datas que já foram prescritas, como também o alistamento eleitoral, transferência de título, filiação partidária, todas estas datas que já passaram, não haverá alteração. O adiamento das eleições não prevê que essas datas já prescritas elas sejam aceitas. Então, não adianta você aí acreditar que você poderá ainda recorrer a uma data anterior. A adiação ela trata da data que foi aprovada a PEC lá no Congresso para frente. Então, ontem nós tivemos a aprovação da PEC no Senado, não quer dizer que você poderá pegar datas anteriores. Não, passou. Da mesma forma, por que eu estou dizendo isso? Nós temos uma data agora, do dia 4 de julho, 3 meses antes da data da eleição atual, que é 4 de outubro, onde teremos diversos cargos públicos que devem fazer a desincompatibilização. Então, se você é um pré-candidato que ocupa um cargo público, como professor, policial, enfim, vários outros cargos, você inclusive deve olhar a tabela de desincompatibilização do TSE. Se você não tem essa tabela, coloca aí nos comentários ou depois você me envia um WhatsApp, lembrando que na descrição aqui tem o WhatsApp, me envia que eu te farei o envio dessa tabela de desincompatibilização para você ver o cargo seu e qual é a data que você tem que se desincompatibilizar. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: caso a PEC seja aprovada no Congresso antes do dia 4 de julho, essa data de desincompatibilização de 4 de julho será prorrogada automaticamente para 15 de agosto, 3 meses antes das eleições. Caso a PEC não seja aprovada até o dia 4 de julho, ou seja, ela seja aprovada posteriormente, você tem que se desincompatibilizar no dia 4 de julho. Isso é muito claro, está cristalino para você. Se não tem embasamento legal, se a PEC não foi aprovada até o dia 4, se afasta. Porque senão, lá na PEC, o texto dela é muito claro. As datas prescritas não terão validade. As datas que ainda estão à frente é que serão alteradas. Isso é muito claro. Então, pré-candidato, chegou dia 4 de julho, por favor, observe. Se a PEC ainda não foi aprovada, se afaste. Afaste do seu cargo. A PEC foi aprovada, aí você tem até o dia 15 de agosto para permanecer no seu cargo de forma legal. É muito importante, às vezes as pessoas acabam cometendo erros e equívocos por questões simples, apenas de fazer uma leitura, por apenas a falta de pegar uma informação. E a gente hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem um hábito de receber uma informação no WhatsApp e já achar que aquela informação é verdadeira. E se você é um pré-candidato, vale aqui uma dica valiosa. Você tem que ser fonte de informação oficial. Então, nas suas conversas aí com suas lideranças, com seus eleitores, fala, olha, gente, foi aprovado sim no Senado, mas a pauta ainda segue para a Câmara, então as datas se mantêm até então, nós temos que seguir todas as datas atuais que estão na resolução e na Lei 9.504/97. Eu quero dizer para vocês o seguinte, depois, quando for tudo aprovado, eu voltarei e farei um vídeo explicando pontualmente, passo a passo, sobre as novas datas. Mas enquanto isso, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Bom, eu quero falar para vocês agora da importância de iniciar uma pré-campanha nesse período que nós estamos vivendo. Eu já disse nas aulas anteriores, vou repetir,
que as redes sociais é o seu palanque digital nesse ano de 2020. Nós teremos dificuldades para poder fazer visitas, para visitar as comunidades, para visitar famílias, para realizar comício, para realizar reuniões. Então, nós temos que utilizar aquilo que está nas nossas mãos, que são as redes sociais. Então, nós já ensinamos nas aulas anteriores, na aula 1 e na aula 2, como você utilizar as redes sociais nesse ano de 2020. Se você não assistiu às aulas, se você está chegando agora aqui na nossa Masterclass, eu vou deixar disponível depois para você a aula 1 e a aula 2. Você pode ir lá depois assistir essas aulas para colocar em prática. Lá nós ensinamos tudo sobre o WhatsApp, Facebook, Instagram, sobre Twitter, sobre LinkedIn, sobre a utilização, quando você pode enviar, de que forma você enviar um conteúdo para a sua audiência. Ensinamos você a questão do cronograma que você deve elaborar e eu, inclusive, eu dei para vocês aí 4 temas para vocês já colocarem em prática em lives e em vídeos aí na sua pré-campanha. Mas hoje nós vamos tratar especificamente dos passos que você deve dar para começar a sua pré-campanha eleitoral. Lembrando que momento de pré-campanha é um momento para você construir a sua identidade, é para o eleitor olhar para você e ver que você é o candidato que ele quer que seja eleito. Momento de pré-campanha é um momento para você construir uma identidade forte. Não adianta de nada você anunciar que é pré-candidato sem antes ter feito um trabalho de autoridade dentro do seu município. Então, o que eu quero passar para vocês agora são os 13 passos para você poder iniciar a sua pré-campanha. Lembrando que, se você me enviar um WhatsApp aí, está na descrição meu WhatsApp, eu vou te enviar um e-book também explicando esses 13 passos para você iniciar a sua pré-campanha. Vamos lá. Primeiro passo é você definir a sua identidade visual. Todo pré-candidato deve possuir uma identidade visual. Isso significa a definição de cores, logomarca, a padronização das suas redes sociais. Isso deve ser feito, inclusive, por profissionais capacitados e especializados em marketing político. Não adianta ser aquele gráfico que você tem lá na gráfica da sua cidade, já falei sobre isso, os profissionais gráficos são excelentes, mas na função de impressão de materiais. Para marketing político, você tem que ter profissionais que entendam a questão política, porque existem termos técnicos que devem ser colocados. E também não adianta você, eu tenho um sobrinho que sabe mexer com Photoshop, eu vou trabalhar com ele. Eu te falo que é melhor você ter qualidade nas suas peças, você ter peças que vão chamar a atenção. Seu sobrinho pode até ter ser capacitado para isso, mas você tem que ter pessoas que realmente entendam do processo, porque isso é fundamental, tá bom? E se você depois precisar de indicações, pode chamar no WhatsApp que a gente te passa também. A dica número 2 são as suas redes sociais, os motores de pesquisa e os mensageiros eletrônicos. Não dá para imaginar uma campanha eleitoral sendo feita somente no tradicional, no offline. Já expliquei para vocês o porquê disso. Porque nós temos esse ano a questão da pandemia e dificilmente você conseguirá fazer diversas visitas e reuniões com seus eleitores. Então não dá para imaginar a sua campanha sendo feita somente nos métodos tradicionais. Você precisa de utilizar a internet para se aproximar do seu eleitor. E aí você me fala assim, Fabrício, mas a minha cidade tem 2.000 eleitores, eu conheço todo mundo. Cara, da mesma forma, você precisa estar presente nas redes sociais. Não dá para fazer sem. Lá na sua cidade pequena, a internet também tem a sua força e ela serve também para firmar o seu nome e a sua marca, né, a sua identidade na cabeça do seu eleitor. Então, as redes sociais é fundamental para qualquer pré-candidato, tá? As redes sociais, você pode construir a sua autoridade sobre os principais temas que você vai abordar, né? Nós falamos anteriormente sobre a definição da bandeira, sobre a definição da subbandeira, sobre a definição dos temas. Então, as redes sociais, elas servem para isso, para firmar quais serão os temas que você vai abordar e apresentar isso para a sua comunidade. Além de proporcionar, né, um engajamento com seus seguidores. O que é engajamento? É a pessoa gerar um comentário, um compartilhamento, uma curtida dentro da sua publicação. Eu quero aqui abrir um parênteses. Esses dias atrás, um pré-candidato me falou assim, Fabrício, eu estou tendo poucas curtidas nas minhas
publicações. Estou tendo 20 curtidas em média. Eu falei, cara, primeiro, curtida não vota. Curtida não representa número de voto. Tem pessoas que elas veem a sua publicação, elas formam a opinião dela em cima da sua publicação, mas ela não curte. Isso não quer dizer que ela não está gostando do conteúdo seu. Tem pessoas que não querem se envolver com a política, não quer deixar sua marca, um rastro com candidatos. Ele quer ser mais neutro, ele quer ser mais na dele. Então você tem que respeitar isso das pessoas. E curtida, número de curtidas, não adianta. Talvez vai ter candidato que tenha aí 500 curtidas, em média nas publicações, e depois na votação tenha lá 300 votos. Então não adianta, é melhor você ter votos do que ter curtidas. Então, o que eu sugiro para você? É fazer suas publicações de formas constantes sem se preocupar com o número de curtidas. Preocupe em levar a informação para a sua comunidade. Curtida não gera voto. E pode deixar a sua opinião sobre isso aí nos nossos comentários. Eu gosto de ver a opinião de vocês. E aí você me pergunta, Fabrício, quais são as principais redes que eu tenho que ter? Existem várias, né? Mas eu te falo, no mínimo, você tem que ter o Facebook e o Instagram. Mínimo. Você pode também ter um Twitter, porque tem cidades que têm o hábito de ter o Twitter. E um canal no YouTube e um WhatsApp. Essas redes são fundamentais para o seu processo eleitoral. Mas ainda você pode ter na sua campanha o LinkedIn, o TikTok e o Telegram, tá? E agora outra informação, é importantíssimo que você padronize os nomes das redes e também com a sua identidade visual. Isso é fundamental, ok? A biografia é o passo número 3, tá? Todo mundo tem uma história para contar e o eleitor, ele quer saber a sua história. Eu já disse anteriormente, o eleitor, ele quer saber quem é você, sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre a sua vida adulta, sobre a sua profissão, enfim, ele quer saber em quem ele vai votar, o eleitor. Então, invista em contar a sua história. Você pode, inclusive, incluir na sua história depoimentos de pessoas da sua juventude ou do seu local de trabalho. Você pode incluir fotos antigas, pode fazer inclusão de vídeos, enfim, lembrar de contar quem é a sua história. E vale uma dica, conte na primeira pessoa. Aqui você precisa ter o hábito de dizer, eu sou Fabrício Correia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo disso e daquilo. É assim que funciona. Não adianta você contar uma história em terceira pessoa. Você tem que contar por você mesmo. É assim que eu quero que você conte a sua biografia. Importante também você ter os seus depoimentos, tá? O depoimento é uma excelente prova social. Ele é que coloca em evidência todo o seu processo que você vem construindo. Alguém falar sobre você é muito diferente do que você mesmo chegar e falar de si. Então, invista na prova social. Peça depoimentos de pessoas, de militantes, pessoas ligadas à sua família, pessoas ligadas ao seu trabalho, pessoas da sua época de faculdade ou da sua infância. Enfim, nesse momento, até o seu adversário fala bem de você. Então, comece a captar depoimentos e vai guardando isso, porque lá na frente isso poderá ser muito importante. E agora o seguinte, a captação desses depoimentos ela deve ser em vídeo e não a captação de depoimentos em textos. Tá? Você pode até ter em textos, mas o vídeo ele gera mais resultado do que meramente o texto. As fotos são outro elemento fundamental para a sua campanha. Então, numa pré-campanha, campanha eleitoral, é comum a utilização de muitas fotos. E elas podem ser fotos antigas, podem ser fotos atuais e podem ser fotos produzidas em estúdio. Quando for fazer as fotos em estúdio, eu quero que você contrate um bom fotógrafo e faça as fotos em diversos ângulos, em roupas diferentes e também em diversos ambientes. Isso é fundamental para você. A definição da bandeira, como eu já expliquei para vocês anteriormente, se você é um pré-candidato a prefeito, você deve dominar todos os conteúdos que tem no seu município. E se você é um candidato a vereador, você vai dominar uma bandeira que você vai levantar e vai apresentar para a sua comunidade. E dentro dessa bandeira, você tem as subbandeiras e os temas que você vai trabalhar de forma específica. Você também tem que fazer a definição de temas, né? Após definir a sua bandeira, é importante que você faça também a definição dos principais temas que você vai defender dentro da bandeira enquanto um pré-candidato. Nós já explicamos sobre isso também nas aulas anteriores, mas estou repassando para vocês a importância da definição dos temas, porque eles servirão, inclusive,
para você montar o seu cronograma de ações. Você elabora todos os temas e faz a distribuição dele de acordo com o seu cronograma de ações que você tem. Então isso também é fundamental. Esses temas serão transformados em conteúdos para você poder apresentar à sua comunidade. Se você precisar de suporte, como definir tudo isso, já sabe, tem o nosso WhatsApp aí, é só chamar. No site de campanha, por que é importante você ter um site de campanha? O site é onde vai concentrar todas as suas informações sobre você. Você publica algo no Facebook, publica algo no Instagram, publica algo no Twitter, publica algo no YouTube e isso vai ficando solto. 15 dias depois você tem dificuldade para encontrar esse material, ou talvez até o seu eleitor tenha dificuldade. Então, se você concentra tudo no site, fica mais fácil para você e mais fácil para o seu eleitor saber também sobre quem é você. Lá no seu site você vai ter páginas contando a sua história, contando sobre os seus depoimentos. Você pode criar um blog nesse site para gerar conteúdo e informação para a sua comunidade. Você pode ter uma página de arrecadação da vaquinha eleitoral, né, que está disponível desde o dia 15 de maio. Nós temos uma aula específica sobre a vaquinha eleitoral e como você arrecadar recursos para a sua campanha lá no nosso curso de marketing político. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então você pode utilizar o site para isso. E eu digo o seguinte, dentro do site é onde você vai colocar vídeos, fotos, artigos e tudo sobre a sua campanha. Então invista na construção de um site. É muito importante para você. Se você quer ter um site para a sua campanha, nós também podemos te dar algumas orientações melhores sobre isso. É só você me chamar no WhatsApp que está aí na descrição que eu te explico. Nesse momento também é importante você fazer o cadastro de militantes. Essa é a nossa dica número 9. Por quê? Os militantes eles são os multiplicadores de suas propostas, das suas ações e as suas postagens nas redes sociais. Procure identificar aí na sua cidade militantes por setores, por exemplo, em bairros, nas empresas, em associações, nas igrejas, nas famílias. É muito importante que você identifique quem poderá ser multiplicador seu na sua campanha. Mas eu quero te fazer um alerta. Militante deve estar bem alinhado com a sua proposta e com a sua ideologia de campanha. Então não adianta você contratar pessoas, eu falo contratar no sentido de pessoas que vão te auxiliar mesmo, não é contratar pagando, não. Não adianta você ter pessoas militantes com você se ele tem uma visão diferente de política no seu município. Isso depois poderá ser prejudicial no seu processo eleitoral. Então, faça parcerias com militantes, mas que tenha a mesma ideologia sua e que você deixe claro para eles o que você espera deles dentro do processo eleitoral. A nossa dica número 10 é você fazer a gravação de vídeos, porque o vídeo é um dos principais elementos de marketing. Inclusive, há estudos que mostram que os vídeos serão tendências nos próximos anos. O principal conteúdo a ser consumido na internet serão vídeos. Então, o vídeo tem uma grande força nessa eleição. É o momento de você poder se comunicar. Você vai colocar o seu tom de discurso, o seu tom de opinião, para o seu eleitor ver, para ele acompanhar. Se você não pode fazer a visita ao seu eleitor de forma presencial, o vídeo será uma grande ferramenta para você poder se aproximar do seu eleitor. Então, invista na gravação de vídeos. Ah, Fabrício, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não falo bem. Nós temos como te ajudar com técnicas para você poder falar em público. No nosso curso de marketing político, nós temos lá as aulas específicas te ensinando como você montar um roteiro, como você gerar conteúdo e como você gravar vídeos aí para a sua campanha eleitoral, ok? Então, assim, os vídeos, eu te falo que pelo menos uma vez por semana você vai fazer um vídeo. Você pode fazer também live com convidados, pode fazer um bate-papo, pode fazer uma entrevista, enfim, diversos conteúdos que você pode abordar nos vídeos. Só se atente, porque nesse período agora você não pode pedir voto. É o momento de você vender ideias. Então você vai apresentar suas ideias, mas sem fazer o pedido de voto ou pedido de apoio. Contrate uma agência especializada em marketing político. Isso é fundamental. Não adianta você fazer um processo de marketing com profissionais que não entendem o processo do marketing político. Então, não adianta você ter tudo certinho e não ter qualidade nas suas peças. Essa etapa de divulgação, você precisa de uma agência especializada em marketing político. Uma agência que possui jornalista, possui publicitário, possui redatores, possui web designers, diretores de arte gráfica e vão dar aquele toque profissional aí na sua campanha.
Eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes você pensa assim, se eu for contratar um jornalista, for contratar um redator, for contratar um publicitário, você vai ter uma certa dificuldade de custos em cima de tudo isso. Talvez vai ficar muito caro. Então, se você contrata uma agência, a agência já tem todos esses profissionais. Então, ela poderá te auxiliar melhor dentro desse processo. Se você precisa de uma agência especializada em marketing político, me chama aí no WhatsApp que eu vou te indicar algumas que poderão te ajudar nesse processo eleitoral. Dica 12ª é você contratar um estrategista para a sua campanha. Talvez o primeiro profissional que você tem que contratar é o estrategista, é o consultor de marketing político, é a pessoa que vai te auxiliar em todas as suas demandas, que vai te orientar a melhor forma de você fazer as suas ações. E esse profissional, ele te serve inclusive para economizar dinheiro lá na frente, porque você vai fazer as ações corretas, né? Você não vai ficar pegando uma coisa de um lado de outro. Então não deixe para a última hora para você buscar um consultor de marketing político. Se você precisa também de indicações, me chama no WhatsApp que eu te explico melhor sobre isso. E a nossa 13ª dica é você fazer cursos e se preparar. Informação, conhecimento e aprendizado são muito importantes nesse processo. É importante que você faça cursos de marketing político, fazer cursos de oratória e que você busque técnicas inovadoras para o seu processo eleitoral. Não adianta você achar que uma campanha eleitoral é feita sozinha. A campanha eleitoral é feita com informação. E nós temos nesse ano diversas mudanças no processo eleitoral que nós estamos acompanhando, que estamos vivenciando. E eu quero falar para vocês agora, quero mostrar para vocês dois pré-candidatos que a gente já atende, como que eles estão lidando com essa questão de auxílio, de consultoria de um marketing político. Assista aí. Pessoal, meu nome é Marcos Antônio, né? Sou aqui da cidade de Vazante e atuo aí no setor comercial e um militante, um apaixonado pela política. E o Fabrício, ele sempre trabalhou comigo nas minhas empresas, trabalha comigo nas minhas empresas, aí divulgando todas as nossas ações, todas as nossas promoções e consequentemente também ele começou a atuar na área política e vem já me dando suporte desde a eleição passada. Falar do Fabrício é fácil, comprometido, organizado, cheio de ideias aí para colaborar com a gente. E a partir do momento que eu comecei a usar desse trabalho e jogar nas redes sociais, o meu nome se tornou ainda mais popular. Então assim, eu de verdade, o Fabrício é um grande parceiro e que eu recomendo sim o trabalho dele, porque é comprometido e está sempre muito presente, nos dando aí sugestões de como falar, qual o momento certo para estar falando, o que divulgar, enfim, é um parceiro que eu não tenho coragem de deixar fora das minhas ações. É um parceiro que está conectado com tudo que está acontecendo aí na política, não só local, estadual, mas nacional. Então, estamos juntos, Fabrício, e recomendo aí o seu trabalho aos nossos outros companheiros da política. E quero dizer para vocês, o resultado é muito positivo. O Fabrício hoje, ele tem uma equipe fantástica, que vai nortear todo o trabalho, fiquem tranquilos do que vai ser publicado, ele vai te falar o momento certo, a hora certa e a forma que deve ser publicado. Bacana! Eu, na verdade, eu quero aqui fazer um agradecimento de tanto o Fabrício insistir com a sua equipe. Hoje eu reconheço, ando pelas ruas da cidade e as pessoas conhecem o meu trabalho através das redes sociais. E atenção, uma eleição é difícil? Uma reeleição é difícil? Política não é fácil, mas fica muito mais difícil a partir do momento que você está fora das redes sociais. Eu recomendo o trabalho da novidade, eu recomendo o profissionalismo e a competência do Fabrício e toda a sua equipe. Bom, pelo que vocês perceberam, é muito importante essa participação, esse auxílio, essa consultoria de um marketing político nesse momento eleitoral, principalmente nesse momento de pré-campanha. Algo que vai depois te colocar em evidência lá na frente. Eu sempre digo, esse momento agora é o momento de você ser visto para ser lembrado depois lá no período eleitoral. E nós podemos te ajudar a isso. E como? Vocês perceberam que ao longo desses 3 dias, sempre eu falei sobre o curso, falei sobre a consultoria. Nós temos 2 formas de te ajudar nesse processo. A primeira forma é com o nosso curso de marketing político eleitoral visando as eleições desse ano.
Desde janeiro desse ano, toda semana, nós publicamos aulas inéditas, informativas, orientativas sobre como você criar um processo eleitoral. Essas aulas, nós temos conteúdos como montar sua equipe, como montar sua bandeira, como definir os seus temas, como gerar o seu cronograma, como utilizar as redes sociais, como fazer impulsionamento nas redes sociais, como montar a sua reunião, enfim, são dezenas de conteúdos disponíveis para você poder assistir às aulas e montar a sua própria estrutura. O curso é ideal se você vai fazer a sua campanha sozinho ou se você vai montar a sua própria equipe. Fabrício, quanto custa esse curso? R$ 97,00. É um pagamento único, onde você tem acesso a todas as aulas anteriores e também terá acesso a todas as aulas que serão gravadas semanalmente até a data da eleição. Então, você se inscrevendo agora nesse curso, você vai pagar somente esse valor de R$ 97,00, poderá dividir esse valor em até 12 vezes no cartão de crédito também e terá acesso a todo esse conteúdo, como também o curso lá de técnicas para você poder falar em público, tem as dicas de oratória, enfim, é todo um conteúdo, um guia de marketing para a sua campanha eleitoral. Vale a pena fazer, porque quem está fazendo já está colocando tudo em prática e está muito à frente de muitos outros pré-candidatos. A segunda forma que nós temos, só lembrando, se você quer se inscrever, a inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Só você acessar aí, tem um link lá para o curso e você pode fazer sua inscrição agora. A outra forma é você ter a nossa consultoria para a sua campanha. Aí você vai me chamar no WhatsApp que eu vou te explicar como que funciona essa nossa consultoria para pré-candidatos. Ok? Gente, eu quero agradecer cada um de vocês pela participação em ter nos acompanhado nesses 3 dias, dizer da honra que é receber cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho para você receber sempre informações, receber sempre dicas sobre o período eleitoral. Eu espero você no nosso curso para a gente poder tratar mais sobre conteúdos, você se aprofundar mais nesses conteúdos para a sua campanha eleitoral. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, onde a gente traz mais conteúdos sobre marketing político eleitoral para você.